Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Antonilson Almeida e hoje nós vamos estudar mais um tema daqueles temas inquietantes que muitas pessoas chegam a ter dúvidas com relação ao mesmo, tá? Foi um texto que no início da minha fé me deixou um pouco intrigado, porque parece confrontar a ideia do amor. Está em Jeremias, capítulo de número 17 e o versículo de número 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É um texto bastante interessante e que às vezes é usado da maneira errada. Será que a Bíblia está dizendo que o homem não deve confiar em outro homem? E como é que fica a ideia do amor? Se um dos pré-requisitos do amor é a confiança. Obviamente que nós precisamos entender qual é o sentido da palavra homem. A palavra homem nesse texto é a palavra-chave que define a ideia, a cosmovisão do autor. E aqui está a grande questão. Quando a gente vai para o original, que trata desse assunto especificamente, a gente percebe que a palavra homem tem duas palavras para definir. Obviamente que a tradução aqui é um tanto quanto pobre, mas a palavra homem, quando a gente vai para o sentido original, por exemplo, o primeiro homem aqui é gever. O primeiro homem no hebraico original é gever. E a palavra gever no hebraico original dá a ideia de alguém de um estereotipo, de uma questão física, dá a ideia de um ser ou da questão exterior, da questão somática, da questão corpórea, bem como também essa palavra é utilizada para guerreiros ao longo da historicidade bíblica. Essa é a primeira noção de homem. A primeira palavra homem vem desse termo hebraico gever. A segunda palavra homem vem de um termo bem mais tradicional, bem mais antigo, que é a palavra Adão. A palavra Adão é a segunda palavra que é traduzida por homem no versículo de número 5. E a palavra Adão tem mais um quesito relacionado à natureza. A perspectiva de Adão tem mais uma perspectiva mais voltada para a humanidade. Então a palavra Adão aqui se arremete mais a uma questão geral com relação à natureza humana ou à humanidade. Para que a gente possa endossar essa ideia, eu preciso que você venha comigo para Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 26 e 27. É um texto muito conhecido de todos nós, Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Olha que coisa intrigante. Quando a gente lê esses dois versículos de Gênesis e a gente percebe o nome homem aparecendo, a palavra homem aparecendo, quando a gente vai para o sentido original, tem tudo a ver com o segundo homem lá do texto de Jeremias capítulo 17, versículo de número 5. Que homem é esse? A palavra aqui no hebraico também é Adão. Quando Deus está dizendo, e aqui você vai entender claramente o que eu estou dizendo, quando Deus está falando aqui que criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, e deu para ele o pré-requisito de dominar, no versículo de número 26 vai complementar dizendo: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e macho e fêmea Deus os criou. Observe que, como é que Deus cria macho e fêmea e só aparece a palavra homem? É porque aqui, mais uma vez, o sentido etimológico da palavra homem tem a ver com humanidade, com a natureza humana. A definição, na verdade, é macho e fêmea. Deus cria macho e fêmea, mas o princípio, a essência é a essência humana, é a natureza humana que está em foco. Então, quando nós voltamos para Jeremias, capítulo de número 17, mais uma vez, você vai entender comigo a leitura. Maldito o homem que confia no homem. Qual seria o sentido? O primeiro homem, como eu já falei, gever, dá a ideia de guerreiro, ser externo, estereotipo, soma, corpo. Então esse homem tem a ver com o ser natural, com quem nós somos, com a nossa estrutura, com o ser de uma forma geral. Mas o segundo homem, que tem como sentido original a palavra Adão, aí esse segundo homem se arremete à essência, à natureza, à humanidade de uma forma geral também, como nós entendemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então, gente, não é maldito o homem que confia no outro homem, não é um outro ser, não é outro gênero. Na verdade, é maldito o homem, a interpretação mais certa seria que confia em si mesmo. O próprio texto já nos dá essa intuição. Qual é a intuição do texto? E faz da sua carne o seu braço
Olha que coisa interessante, o próprio texto já nos ajuda na exegese do mesmo, tá bom? Então é mais uma reflexão que fica para você aí. Se inscreve no nosso canal, indica para outros amigos, que com certeza virão muitos outros vídeos esclarecedores, orientadores com relação a textos difíceis na Bíblia Sagrada. Um forte abraço para você, Deus te abençoe e muito obrigado por ter acessado a mais uma reflexão aqui no nosso canal. Um abraço!